Olá, e aí, minha gente? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é um espaço de acolhimento em que eu trago temas para te ajudar no seu caminho de autoconhecimento e também no meu, gente, porque eu aprendo muito por aqui também. Eu sou Alzira Porto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descansar. Porque a gente não tem o costume de descansar de verdade. E aí eu achei muito interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, gente. O que eu ando percebendo ultimamente é exatamente isso, que uma das grandes dificuldades das pessoas é justamente descansar. Olha só, é até assim até estranho dizer isso, né? Mas é verdade. Eu nunca ouvi tanto dos pacientes, especialmente aí no final de 2023, né? A frase: estou esgotada, estou exausto. Nunca tinha ouvido tanto, gente, no final de ano, essa frase como eu ouvi agora no finalzinho de 2023. E eu sempre dizia, todas as vezes que eu ouvia isso dos pacientes, eu falava: olha, até Deus nos mandou descansar. Então descanse. E, e as pessoas traziam várias questões. Ah, não, mas antes disso eu tenho que fazer isso, antes de não sei o que eu tenho que fazer não sei o que, enfim, várias questões. E descansar sempre era uma última opção, né? E o mais surpreendente, além disso, é que assim como eu, Alzira, tive que aprender a descansar, eu também tive que ensinar, gente, a muitos pacientes a descansar, justamente porque a gente não sabe mais, né? O que acontece? Glamorizaram, e eu nem sei se existe essa palavra, mas enfim, estou inventando agora neologismo. Glamorizaram tanto o cansaço, gente. A nossa sociedade capitalista nos colocou em um lugar e a gente simplesmente foi ficando. E esse lugar era, sim, esteja bastante cansada, é assim mesmo, né? E existe por trás disso tudo, dessa glamorização, acho que é isso, né? Existe uma cobrança velada por produtividade. Vocês já sentiram isso? Gente, eu já senti demais. Uma pressão assim para eu estar constantemente ativa. E para as mulheres, especialmente, né, fazerem mil coisas ao mesmo tempo. Até a gente tem várias piadas aí na internet, né? Que nós mulheres conseguimos fazer mil coisas ao mesmo tempo e tal, tal, tal. Gente, sinto muito, mas eu acho que eu venho com algum defeito de fábrica, porque eu não consigo. Eu faço uma coisa de cada vez e olhe lá. E aí, associado a isso, a essa questão dessa cobrança, dessa produtividade, a gente ainda está vivendo um momento de muita fadiga digital, né? Que muitas vezes a gente nem para pensar que somos estimulados o tempo todo por telas, pela internet, por tanta coisa, gente. Então, existe uma fadiga muito grande nesse sentido. E aí vem essa questão das cobranças, né? E as mulheres têm uma sobrecarga nisso, né? Assim, como mulher eu digo muito isso, que nós trabalhamos fora de casa, trabalhamos dentro de casa, somos mães, esposas, filhas, chefes e vai indo, né? E nessa cobrança velada que eu citei para vocês, a mulher simplesmente tem que ser perfeita em tudo isso. E ainda tem que estar magra, linda e maquiada e o cabelo,
maravilhoso, não pode ter um fiozinho branco que olha, desleixada. Gente, é muita coisa, é muita cobrança, né? Mas por trás dessa mulher que tem que ser forte, que acha que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo, existe uma menina que aprendeu a duras penas, sim, a fazer as coisas sozinha. Existe uma menina que aprendeu que não podia pedir ajuda, porque pedir ajuda, principalmente para um homem, é sinal de fraqueza, né? Mas essa menina, essa mesma que não pode pedir ajuda, tem que estar sempre pronta a ajudar todo mundo, porque senão é egoísta. E aí, no final do dia, essa menina deita a cabecinha dela num travesseiro, esgotada, exausta, e só consegue dormir com algum medicamento. Tarja preta, lógico, né? Tarja vermelha já não faz mais sentido aí, em todo esse balacobaco. Gente, é surreal essa realidade, é surreal isso que nós vivemos. E eu falo muito, assim, do aspecto feminino, mas os homens também sofrem cobranças, assim, terríveis, sabe? E é tudo muito acelerado, né? A gente termina um dia assim e amanhã vai ser do mesmo jeito, e é um trânsito acelerado, e é a vida acelerada, e é tudo muito rápido, e a gente está se perdendo. E a gente não sabe mais fazer algo tão básico, que é simplesmente desligar disso. Porque descansar é desligar disso tudo, mas a gente não sabe mais fazer isso. Quando a gente tenta descansar, por exemplo, a gente vai ler alguma coisa que vai nos trazer algum benefício profissional. Isso não é descansar. Quando a gente tenta descansar, a gente vai para uma reunião de amigos onde existe alguém ali que pode ser um canal para você futuramente. Não, sabe? Descansar é desligar. Então, primeiro que a gente tem que começar a romper com alguns valores, né? Com alguns valores, não, me expressei mal, gente, mas a gente tem que começar a romper com algumas ideias, né? Então, por exemplo, isso de que o meu valor ele é determinado pelo que eu faço, pelo que eu produzo, eu tenho que estar sempre produzindo, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Tem gente que não consegue simplesmente ficar sentado, ficar quieto. Não consegue, porque tem que estar sempre ali, ó, em movimento, e eu tenho que estar sempre pensando, eu tenho que estar sempre à frente, eu tenho que estar ali 10 passos à frente das pessoas. Calma. Se você busca prosperidade na sua vida, com isso você está fazendo o contrário, porque prosperidade é o contrário disso. Seu valor não é determinado pelo que você produz. Então, eu vejo hoje que requer muita coragem dizer sim para o descanso. Nessa sociedade em que a exaustão é bonita, em que estar exausto o tempo inteiro é o normal, né? Então vamos ser corajosos, gente, vamos mudar isso daí, vamos tentar pelo menos, porque às vezes a gente fala assim, ai não, é difícil e tal. Não, mas vamos pelo menos tentar. Porque a cura começa quando a gente começa a cuidar da gente mesmo, sabe? É aí que a cura passa a acontecer nas nossas vidas. E eu sei que é complicado, eu sei que é complexo, porque eu já estive em um lugar em que eu me sentia culpada por descansar. Gente, pode um trem desse? Mas é verdade. Eu me sentia culpada por descansar quando eu achava que eu não tinha dado o meu máximo no meu trabalho, por exemplo, porque eu via o descanso como um prêmio que eu não tinha direito muitas vezes. Se eu não tivesse dado o meu máximo, que máximo é esse, meu Deus?
Até hoje eu não sei responder isso, mas enfim. E aí foi uma construção, entender que eu tenho o direito de parar. E tudo bem se, por exemplo, hoje eu não consegui dar tudo o que eu gostaria de dar. Mesmo assim, eu tenho o direito de descansar. E tudo bem se hoje você tentou e não deu certo, porque existe o amanhã. Existe um dia após o outro. E antes de a gente desistir de alguma coisa, a gente tem que descansar, reconhecer os nossos cansaços. A gente vê tão claramente quando uma criança precisa descansar, né? Quando uma criança está com sono, todo mundo percebe, porque fica chata, fica implicante, fica chorona e começa a dar birra, e a gente já fala, tá com sono, tá cansada, tem que dormir. E com a gente adulto, a gente não vê isso. Esses dias eu ouvi justamente um podcast, uma pessoa fazendo justamente essa colocação. E assim, com outro sentido, né? Mas eu achei perfeito, porque é verdade. A gente não olha pra gente como adulto e fala assim: olha, realmente o que eu preciso agora é descansar. O que eu preciso é de um descanso. Quantas coisas na vida a gente, ao invés de descansar, a gente desistiu, né? Então, por que não fazer o contrário agora? Antes de desistir, descansar. E reconhecer os nossos cansaços. Porque o off, gente, o off é necessário para a gente recalcular a nossa rota. Às vezes a gente está tão frenético que a gente nem sabe mais para onde a gente está indo, o que, que a gente está fazendo, se é o que eu quero, se é o que o meu pai quer para mim, se é o que a minha mãe quer para mim, o que meu marido quer para mim. O que, que eu quero nisso tudo? Tá tão frenético, tá tão naquela loucura, naquela coisa de caramba, já tem 5 anos que eu tô fazendo essa faculdade aqui, mas era isso que eu queria mesmo? Já tô terminando essa faculdade aqui, mas meu pai falou que era isso que tinha que ser e... Né? Então, assim, por isso que é importante a gente ter esses momentos offs. O descanso, ele é necessário para a gente se reconectar com a gente, né? É necessário para a gente lembrar que a gente precisa respirar, gente, uma coisa tão simples que a gente esquece, a gente respira só no automático. Para a gente soltar os ombros, sabe? Para a gente relaxar a mandíbula, para a gente destravar a testa. E ó, simplesmente relaxar o corpo, desligar o celular. E aí, quando eu falo de descansar, e talvez seja aí o que você está pensando, muita gente me diz assim, mas descansar é dormir, eu estou dormindo. Não, gente, descansar não é só dormir, né? Dormir também é um descanso, mas não é só isso. Por exemplo, uma massagem e meditação também é descansar. Um detox digital também é descansar, passar uns dias sem isso aqui, sabe? Também é descansar. Fazer exercício físico também é descansar. Gente, às vezes dançar a noite inteira com as suas amigas é descansar. Porque lembra lá no iniciozinho que eu falei descansar e desligar? Então, expressar livremente seus sentimentos também é descansar. Então, terapia é um descanso emocional. Gente, hoje eu tive um atendimento com uma paciente que eu amo de paixão e ela estava falando assim, nossa, eu conto os dias para chegar aqui no momento da minha terapia, só sentar aqui nesse sofá e ser eu mesma. Como isso é um descanso emocional? É muito bom, a pessoa já sai muito melhor da terapia. E aí as pessoas me perguntam muito, né? Então, como é que eu posso fazer para descansar mais? Quando a gente conversa sobre isso em consultório, né? E aí eu sempre digo o seguinte, aprenda a nomear as coisas, né? Então, qual é o nome do seu cansaço? Você já parou para pensar nisso? Qual é o nome do seu cansaço?
o seu cansaço vem o quê? Dos trabalhos domésticos da sua casa? Você está cansado o quê? Do seu chefe? Você está cansada do trânsito? Você está cansada da função de ser mãe? Eu não estou dizendo que você está cansada do seu filho, que você não quer o seu filho, não é isso. Mas você está cansada da função de ser mãe, porque é uma função árdua, gente. E é muito cansativa. Então, dê nome ao seu cansaço. Quando você dá nome ao seu cansaço, você começa a entender que é ali que você precisa ir. É ali. Ali é a raiz da situação. Por exemplo, no ano passado, em 2023, eu tive uma experiência com uma chefe muito difícil, que foi uma pessoa que me cansou muito emocionalmente. E quando eu saí de perto dessa pessoa, como foi um acalanto para a alma. Mas eu tive que fazer realmente assim uma busca em mim. Qual é o nome do meu cansaço? E o nome do meu cansaço era justamente aquela pessoa que estava ali na figura de chefe naquele momento. E nomeando o meu cansaço, eu pude tomar as providências cabíveis ali. Então, quando a gente nomeia, a gente já anda bastante, gente. Outra coisa interessante que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam como descansar mais, né? Eu digo assim, você tem momentos de silêncio? Porque a gente vive nesse caos, né? De movimento, de tanta coisa, e muitas vezes a gente não silencia. Você já respirou com consciência, por exemplo? Você já fez isso hoje, respirar com consciência? Às vezes a gente pensa que precisa fazer tudo, né? Mas o que realmente a gente precisa é de tempo para não fazer nada, para ficar em silêncio, para respirar, para ter menos estímulo e mais silêncio, para ter menos consumismo e mais criação. Então, assim, os momentos que, por exemplo, eu deixo a minha filha mais em silêncio, sem telas, sem música, sem outros estímulos, sem eu falando, são os momentos que ela cria brincadeirinhas tão bonitinhas, tão fofinhas, porque precisa daquilo. A criança precisa, a gente precisa. Mas é tudo tão tumultuado, tão barulhento fora, né, no externo, que se torna muito barulhento internamente. E aí, eu super recomendo Mindfulness, gente. Mindfulness, olha, incrível. Se você puder, faça, vale muito a pena. E aí, quando a gente silencia, a gente volta ao nosso ritmo, sabe? Não é no ritmo do outro, não é no ritmo que disseram pra gente que tem que ser o nosso. Porque descansar também é desligar do ritmo das pessoas, do ritmo do mundo. Esse talvez não seja o seu ritmo. Hoje mesmo, meu irmão estava na minha casa e ele tá de férias e tudo, né? E ele mora sozinho. E aí ele falou, ele já estava aqui há uns 3 dias, 2 dias mais ou menos. E aí ele falou, hoje eu vou para casa, hoje eu vou para minha casa. Eu falei, uai, mas aqui tem comida, tem a gente, né? Não tá mais interessante ficar uns dias aqui? Aí ele falou, aqui é muito bom, mas eu preciso do silêncio da minha casa. E aqui eu não tenho isso. Aqui é criança chorando, é cachorro latindo, é televisão ligada, é mamãe falando, é você falando. Eu preciso desse momento de simplesmente silenciar, que é uma coisa que eu tenho na minha casa. Quando ele disse isso, eu super entendi, porque eu muitas vezes venho para o consultório me reconectar comigo, porque é muito necessário esse momento de desligar, né? E quando eu preciso desse momento, gente, às vezes eu não consigo, né? Assim,
sou mãe, sou dona de casa, então, assim, muitas vezes eu não consigo parar tudo e deixar minha filha ali com alguém para eu vir num cantinho e ficar mais quieta. Às vezes eu não consigo. Às vezes só no final do dia, depois que ela dorme, depois que a louça toda tá lavada, a cozinha tá arrumada, é que eu consigo um tempo para mim. E aí, quando isso acontece, e eu estou cansada, eu sinto que eu preciso de descanso, eu acendo umas velas, já deixo umas velas no meu banheiro, acendo umas velas, apago a luz do banheiro, coloco uma música bem calma e fico ali comigo, tomando meu banho, no meu tempo, respirando. E isso me traz para o agora, porque é isso que o descanso faz, ele nos traz para o aqui e para o agora. Ele nos traz para a consciência do momento presente. Por isso que é tão precioso descansar. E nesses meus momentos de banho à luz de velas, eu entendi que descansar é estratégia de quem realmente quer ter saúde mental, gente. É essencial para quem quer ter saúde mental. E se você quer ser imparável, é preciso parar. Olha só que interessante, né? Então, que tal? Hoje é a minha sugestão para você. Que tal uma versão sua mais gentil com você mesma? Uma versão sua mais gentil com você mesmo? E que descanse de verdade, e que desligue, e que se reconecte consigo, com a sua força interior, com o seu coração e com a sua alma. Bom, gente, é isso por hoje. Até o próximo episódio e beijos!